Gente, voltando aqui, só para a gente concluir a nossa linha de raciocínio. Deixa eu ver se a Dinamara entra aí para eu poder chamar ela. Avisar aqui para ela que... Deixa eu ver se ela entra na live aí e a gente poder encerrar o nosso... Já estou, amiga, na live. Cadê? Marcelo tá ali. Bom, enquanto a Dinamara não entra... Ah, não, o Jefferson aqui, visualizar. Deixa eu ver ela entrando aí rapidinho pra gente poder só concluir nossa linha de raciocínio, né? Espero que vocês estejam gostando, né? Pronto, Salve, salve. voltaste. Estás aqui. Bom, então só para a gente poder encerrar, né? A gente está falando desse reconhecimento dele, né? Da igreja que garante as Sagradas Escrituras, que isso vai ser confirmado depois, quando a gente, por exemplo, lê Eusébio de Cesareia, ele fala desse processo de definição do cânon, e ele vai falar dos sacramentos, né, Dinamara? Ele vai dizer os sacramentos são remédios que curam. Então ele está falando de uma igreja que é uma igreja Real e concreta. física, real, concreta, né, instituída. Gente, todos os pais da igreja falam de uma igreja que tem sacerdote, que tem bispo, que tem presbítero, né, que são isso, que tem hierarquia, né, e que faz os sacramentos, que batiza, que dá Eucaristia, que faz todas essas coisas, né? E Santo Agostinho, ele se converte e ele só vai descansar depois que ele recebe o batismo. Né, Dinamara? Que aí ele vai falar: finalmente eu fui batizado, finalmente os meus pecados foram perdoados, né? Os meus pecados preguiços foram apagados. Na verdade, a palavra que ele fala é essa, né? Foram apagados. E só então eu pude tranquilizar o meu coração. Só depois disso. Quer fazer algum comentário? Não. Não? Bom, gente, aí Santo Agostinho vai partir aí para filosofia, né? Ele vai explicar a eternidade, vai falar sobre a verdade, o que é a verdade, vai falar sobre o corpo e a Nessa alma. parte da verdade, né, quando ele fala sobre a vida intelectual, sobre os estudos, né, ele fala Fala. que o próprio estudar, né, você buscar a verdade, você alimentar essa vida intelectual, já é você buscar a sabedoria que é Cristo, né? É, Ele fala isso também quando você dos estudos. é. Mas, e lá, Pri? Não, então assim, agora só pra gente fazer algumas considerações, né? O celibato. Eu já vi quando eu era protestante, eu ouvi muitas pessoas falando que o celibato foi instituído pela igreja no ano não sei das quantas, que é a igreja que impôs isso, né, pros padres, pros bispos, e eles usam isso contra a igreja, né, contra a igreja católica, a questão do celibato. E quando eu comecei a estudar os pais da igreja, eu percebi que o celibato era muito valorizado pelos próprios cristãos, desde o início, desde o século I. Por quê? Porque eles tinham essa noção do estado de vida, né? Então, o que eles comparavam? Gente, o que um homem casado, quais são as preocupações de um homem casado? Ele vai se preocupar com as coisas do mundo, porque ele tem a mulher, ele tem os filhos, ele tem os negócios, e o homem solteiro não. O homem solteiro, ele pode se dedicar integralmente ao reino de Deus. As coisas do Senhor. Exatamente. Então, era um desejo muito comum o celibato, tanto entre os homens quanto entre as mulheres, para se dedicar ao reino de Deus. Então, existia uma tendência enorme, ó, o Jefferson tá falando, eu sou feliz demais por ser celibatário. Exatamente, meu filho, porque você não precisa se preocupar com nada, só em servir a Deus. Esses dias o Jefferson tava falando assim pra mim. Paulo, né? Como diria Nossa, São ele Paulo, tá se livrando das aflições da carne. Ele tava falando assim pra mim: veja o curso de fulano de tal pra você entender um negócio lá, né? Que eu tava perguntando pra ele lá de teologia. Aí eu falei: Jefferson, eu não tenho tempo, meu querido. Eu sou casada, eu tenho que fazer almoço, tenho que cuidar da casa, eu tenho que dar atenção pro meu marido, pro meu cachorro, eu tenho que manter minha casa em ordem. Eu tô fazendo um doutorado e eu ainda leio a patrística. Você acha que eu vou ter... Ainda sou aluna do padre Paulo Ricardo. Você acha que eu vou ter tempo de fazer mais um curso? Ô, filho,
filho, minha vocação não. Você é seminarista, você pode viver aí, ó. Você ficou com a melhor parte, né? Como diz Jesus. Ele pegou a melhor, pegou a melhor parte. Não que casado ser casado seja ruim, viu, gente? É vocação, mas assim, em termos, né, de tempo para se dedicar ao serviço de Deus. Então, os pais da igreja e a igreja primitiva tinham essa consciência. Era muito normal as mulheres dedicarem a virgindade para Cristo. Entendeu? Então, assim, você vê em todos os pais da igreja, né? O celibato era praticado entre os sacerdotes, era praticado entre os monges. Santo Agostinho, inclusive, vai conhecer. Durmo, viu, Jefferson? Jefferson, o que você faz da meia-noite às 6 da manhã? Eu durmo, filho, porque senão eu não vivo no outro dia. Aí ele. É brincadeira. Eu tô aparecendo esses comentários. Eu não tô conseguindo ver aqui, não. Você não tá vendo os comentários? Não. Empurra a telinha pra cima aí. Então, os sacerdotes já faziam celibato, eles adotavam o celibato, gente, eu não sei como é que é a palavra, né? Mas eles se tornavam celibatários por livre e espontânea vontade. Peraí que o meu computador tá querendo desligar. Rapidinho aqui, deixa eu só colocar. Ô, Marcelo! Marcelo? Ai, meu marido não vai me ouvir, óbvio, né? Ó, o celibato você percebe que sempre foi mais valorizado na igreja. Senão eu ia ficar sem computador aqui, que é meu guia, né? As freiras, né, que eram as mulheres que dedicavam a virgindade para Cristo, então era muito comum. Santo Agostinho cita que Santo Ambrósio era celibatário também, e o próprio Santo Agostinho vai se tornar celibatário. Ele se tornou celibatário, né? Inclusive, ele já tinha um filho. Ele teve a Deodato, a gente nem falou dele, tadinho. Ele tinha um filho, e é interessante porque ele fala assim que essa castidade, né? Ele fala assim, Senhor, eu busquei do Senhor. O Senhor sempre me pediu que eu fosse casto, mas essa castidade, para que eu tivesse, também veio do Senhor. Ou seja, também é um dom, também é uma vocação, também é algo que vem da parte de Cristo, né? Que não vai dar... Aí está falando aqui, o celibato dos sacerdotes imita Cristo. Os padres se casam com a igreja, que é a esposa de Cristo, e por participação dos sacerdotes e os filhos dos padres são os filhos espirituais, exatamente. E eles faziam muito isso por causa da carta de São Paulo, né? O Conselho de São Paulo. Bruna falando aqui, Lutero, aquele porquinho, tirou filho. Tirou o quê? Tirou a freira do convento, casou um monte de monge. Foi, casou com a freira. Véia, né? Sério, o Lutero botou pocando, viu? Ele queria realmente... Enfim, mas pulemos essa parte, né? Então, essa questão do celibato, ela está relacionada aos deveres e obrigações do estado de vida de alguém casado com alguém solteiro. Então, gente, negócio de que, porque a igreja obrigou os sacerdotes a serem celibatários, tadinhos, eles podiam casar. Balela! Vamos para a história da igreja. Eles que não quiseram, né? O próprio Jefferson tá aí para dizer isso. Foi ele que elegeu servir ao Senhor e se tornar um celibatário, né? Não exatamente. Foi a igreja que bateu lá na porta dele e falou, meu filho, vem cá que eu vou botar uma aliança no seu dedo, você vai casar com a igreja e não casa mais. Não, é uma eleição pessoal. Então, por que inverter isso, né? Então, porque os padres deveriam... Minha querida, ele escolheu não casar. Você aceita a escolha da pessoa? Ótimo. Então, exatamente. Já era... Santo Agostinho me mostrou também... Desculpa, Bruno. Priscila, Santo Agostinho me mostrou que é possível você ter essa vida celibatária depois de você ter uma vida secular. Pregressa. Né? Exatamente. Porque eu falava assim, nossa, não, eu acho que a pessoa tem que ser pura desde sempre e decidir Santo Agostinho. Aí... Rodado no mundo! Não, mas na minha cabeça, antes de ler o livro, eu imaginava que era assim. Eu falei, não, a pessoa tem que escolher ali já na adolescência, né? Ainda... com a sua castidade preservada totalmente, escolher levar uma vida celibatária. E ele não, levou uma vida totalmente promíscua, né, por um determinado tempo, e teve um filho com uma mulher que ele cita, e depois vai e se entrega completamente para o Senhor, né? E ele faz isso de todo o coração, de uma decisão própria, particular, uma entrega... É lindo, é encantador.
É. Gente, outra coisa também que eu penso, bom, celibato é isso aí que a gente está falando para vocês, Santo Agostinho descobriu a vida de Santo Antão, que é o pai dos monges nesse período, né? E ele ficou assim maravilhado com a vida de Santo Antão, e ele se converte principalmente depois que ele escuta essa história, que ele toma a decisão final dele, né? Ele escuta a história de Santo Antão, os amigos dele se convertem, acho que são 2 amigos que ele cita lá, que são os amigos que todos eles vão se converter juntos, né? Todos que estavam se convertem. E é muito isso, gente, me levou a esse pensamento, né? Amigo de verdade não é qualquer pessoa que entra na vida da gente. Amigo de verdade é aquele que está unido a você na mesma busca, que é a busca pela verdade. E encontrando... É o Noli, né? É aquele que rechaça a mesma coisa e busca a mesma coisa. E ama as mesmas coisas. E encontrando a verdade, caminha no caminho da verdade junto com você. Isso é uma grande lição que Santo Agostinho vai deixar aqui. É tanto que depois ele vai fundar, né, eu não sei se é um mosteiro, mas ele vai para um lugar isolado com esses amigos, né? Para poder servir a Cristo antes de se tornar bispo. E eu também encontrei aí em Santa Teresa d'Ávila muito de Santo Agostinho. Porque Santo Agostinho tem aquela coisa, onde está Deus? Onde está Deus? Onde eu posso encontrar Deus? E Santo Agostinho ele fala assim, onde eu invocarei o meu Deus? Onde eu vou invocar o Senhor? Né? Pois ao invocá-lo, eu o chamarei para dentro de mim. Ele fala, Deus, tu estavas dentro de mim o tempo todo. E eu não sabia. Era eu que me afastava de ti, né? Então ele vai levar essa alusão... Ainda no inferno o Senhor estaria. Ele usa essa expressão. Do quê? Ele usa a expressão que o Senhor está em todos os lugares. Ainda no inferno o Senhor estaria. Tipo assim, pela dimensão de Deus, né? O todo de Deus. Mas ele vai falar, né, que Deus está no íntimo de nosso coração. E Santa Teresa d'Ávila, depois, quando ela vai escrever, exatamente, quando ela vai escrever Castelo Interior, o que é que ela vai dizer? Deus está no centro da alma, que ela vai chamar de Castelo Interior. Ele está no centro e a luz de Deus, essa luz que irradia desse centro, ele chega um pouco em cada morada. Quanto mais perto você estiver da 7ª morada, mais você vai ser iluminado. Quanto mais longe, né? Quanto mais lá nas primeiras moradas, menos você vai receber dessa luz de Deus. E Santo Agostinho ele vai dizer isso. Ele vai dizer assim, Deus está sempre presente na alma humana. Deus está dentro de cada um de nós, mesmo daqueles que se afastam de ti, Senhor. Mas se voltam a te procurar, eis que tu estás em seus corações, no coração de cada um que te reconhece e se lança aos teus pés após longa e difícil jornada. Gente, isso é lindo! Vocês não têm noção de como é... E aí depois você vai ler Santa Teresa d'Ávila, e Santa Teresa d'Ávila ela vai pegar isso e ela vai destrinchar. E aprofunda muito mais, né? Meu Deus! Aí Santa Teresa d'Ávila vem com a vida espiritual. Nossa, ela vem com a vida espiritual e com o meu processo de desenvolvimento do seu relacionamento com Deus, e tudo acontece dentro da sua alma. Ele fala, Deus, eu te procurei fora de mim. Né? Eu te procurei fora, exatamente. O Senhor sempre esteve aqui dentro. Exatamente. Gente, eu acho que era isso, né, Dani, que a gente queria passar. Sim, você quer falar mais alguma coisa? Pra mim tá ótimo, tá maravilhoso. Na verdade, eu perdi os meus apontes aqui. Não sei se não salvaram. Anotei outras coisas que me chamaram a atenção em relação à vida intelectual dele e tudo mais. Mas já não tenho aqui, a gente pode deixar para uma outra oportunidade. Mas foi maravilhoso. Para mim, foi maravilhoso. Travou aqui, não foi? Tá. Vocês estão me vendo ou tá travado? A gente tá te ouvindo, mas tá travado a sua imagem. Mas pode deixar que daqui a pouco deve voltar. Bom, gente, então é o seguinte. Só pra gente finalizar, então era isso que a gente queria falar de Santo Agostinho, né? De confissões, tudo isso que a gente encontrou no livro dele, né? E deixar claro que Santo Agostinho é católico, apostólico, romano, desde do seu início, né? Todos os sacramentos da igreja estão relatados nele, todos os hábitos que nós temos. A teologia de Santo Agostinho é maravilhosa. A gente vai encontrar depois a teologia em Santa Teresa d'Ávila, né? A gente vai... ele bebeu de Irineu de Leão, então ele vai falar de coisas que Irineu de Leão falou também, principalmente do Deus Criador, né? Que é muito Irineu de Leão isso. E espero que vocês tenham gostado. É isso, né, Dinamara?
Sim, sim, eu gostei, a mim me enriqueceu muito. Então, assim, como eu te falei, né? Para mim, que tenho começado a ler agora esses livros, né? Eu não eram livros que eu já li há muito tempo. Eu acredito que eu só tenho absorvido 20% do livro. Inclusive, eu falei isso lá no meu Instagram. Eu falei, olha, eu preciso de, no mínimo, 5 anos lendo e relendo esse livro para eu absorver tudo que ele tem que falar. Não, sinceramente, sendo bem sincera. Cheguei a falar isso no meu Instagram, porque é de uma profundidade que não é para principiante, entendeu? Então, assim, É foi uma verdade. ousadia da minha parte ler o livro. É, Assim, não, mas os eu capítulos acredito que finais, pior, quando ele começa a falar do tempo, que não existe futuro, que não existe nem existe passado e que o passado. presente também não existe, porque no momento presente o presente já passou. Então, assim, é uma loucura. Então, assim, É, requer realmente dedicação, né? Você tem que ali ficar fazendo trabalhinho de vaca, comer e ruminar, é, porque fica botando para dentro e para fora para você conseguir realmente digerir. Por mais que seja muita que tenha, ele expresse a simplicidade dele, a humildade dele, mas ele era um grande retórico, então ele escreve numa profundidade, numa complexidade enorme. Então, assim, é um livro denso, ele não é qualquer um, ele é Santo Agostinho, ele é o doutor da igreja, né? é. Então, assim, eu aprendi muito com você do livro, agora na live, realmente coisas que eu muito provavelmente passei despercebida, até por essa profundidade. Mas, não, sério, né? Mas, assim, é um livro que eu recomendo a todo mundo, né? Que Nossa, é, faça esse exercício, né? De pegar, por mais que você seja principiante, né? Leigo e tudo mais, mas faz esse exercício de pegar, de meditar, de ler, de reler, porque é enriquecedor, né? E é. em tudo que a gente se reconhece em Santo Agostinho, né? É. Nas suas dificuldades, né? Na sua humildade, do quanto que ele confessa os seus pecados com uma humildade, com uma simplicidade, né? Ele não esconde nada, desde as peras até as práticas mais profanas, ele não esconde nada, né? Ele vai. Então, Verdade. assim, é um livro que todo cristão deveria ler, né? Todo É, cristão é. deveria ler. Não é à toa que ele é o maior, né? Um dos maiores filósofos e teólogos da igreja, né? Gente, E o livro dele, esse livro é considerado um dos melhores livros da história. Um dos livros mais importantes da história, é esse livro, Confissões de Santo Agostinho. qual é? Esse livro, Qual? Ah, Confissões de Confissões, Santo Agostinho, é E um dos Cidade de livros Deus. mais importantes da história. É, Exatamente. ele, Cidade de Deus, é o mais lido, o mais importante da história. Gente, olha só, tudo isso que a gente quer falar aqui pra vocês é o seguinte, a intenção da gente é que vocês peguem, comprem o livro, leiam o livro. A gente só ama aquilo que a gente conhece, né? Eu só comecei a amar a igreja católica quando eu conheci essa igreja. Então, a fé cristã, desde o seu início, ela é uma fé racional. É intelectual, é uma fé do ensino, né? Jesus era chamado de mestre, né? O mestre naquela época era um professor. Então a nossa fé é a fé do ensino. Ide por todo mundo pregar o evangelho, indo por todo mundo ensinar. Então a gente precisa conhecer a razão da nossa esperança, a razão da nossa fé. A nossa igreja, mais do que nunca hoje, precisa de pessoas que saibam defendê-la, porque o mundo não está de olho na Igreja Batista, Assembleia, nananã. O mundo está de olho em Roma. O mundo está olhando para a Igreja Católica, o mundo está sobre o Papa, né, com todas as cobranças, querendo que a igreja ceda a tudo que é mal, a tudo que é do inimigo, a tudo que é pecado. Então a gente precisa aprender a defender a nossa fé, a gente precisa ter uma fé sólida, porque só isso vai nos ajudar a caminhar até o reino de Deus, tá E bom? só vai conseguir fazer isso estudando, né, Pri? Exatamente. Conhecendo a verdade. Não precisa Conhecendo a verdade. ler, não precisa ler a patrística toda, né? Comecem pelo básico, comecem pelo catecismo, leiam o catecismo da igreja, ela é um resumão, é um resumo da doutrina, toda a história, tudo isso que a gente está falando para vocês detalhado aqui, tá lá resumidinho, bonitinho, para todo católico, para todo cristão, conhecer a origem da sua fé, conhecer a origem de suas doutrinas, né? Enfim. Então, gente, assim, Dina, muito obrigado por você ter Eu que vindo te participar agradeço. comigo. Eu fiquei aqui fazendo papel de estátua para você, mas eu te agradeço. Não, Muito pelo gente, mas é muito convite. bom compartilhar, né, com alguém que Sim, também está sim, fazendo esse mesmo com caminho. certeza. Jefferson,
Obrigada por ter cedido a O página, perfil, né? o Muito obrigada. perfil. Espero ter representado bem. É isso. Gente, obrigada por vocês terem ficado conosco, tá? Beijo. Espero que tenha sido bom pra vocês. Tchau. Fiquem com Deus. Deus Tchau. abençoe vocês.